E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kennedy Ferreira e hoje eu quero falar com você a respeito de não ceder às tentações e às dificuldades. Fica comigo mais uns minutos que eu quero falar com você a respeito disso. Tentações e dificuldades, todos nós infelizmente passamos. E ao longo da história nós vemos casos de pessoas que passaram e conseguiram superar as tentações e as dificuldades. Isso já me traz o primeiro ponto. Não é impossível vencer as tentações e as dificuldades. Claro, elas são difíceis, mas eu sempre gosto de dizer que com Jesus, eu e você somos mais do que vencedores. A Bíblia nos aponta para que diante dessas situações, nós temos que ter um aspecto de firmeza. O apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro que nós temos que ser firmes e também constantes. E ao longo da história nós vemos pessoas que foram firmes e constantes na luta contra as dificuldades, contra as tentações e assim foram vencedoras naqueles propósitos das quais foram propostos nos seus períodos de tempo. Hoje nós estamos vivendo em um período que também há as dificuldades, há também as provações, as tentações, e Jesus nos chama para olhar para esses exemplos do passado e permanecer com a mesma conduta de firmeza. E aqui eu quero apresentar alguns pontos que são necessários para que eu e você possa ser firme e constante mediante as dificuldades, as provações, as tentações. O primeiro ponto que eu e você precisa reconhecer é a humildade de saber que eu ou você temos a possibilidade de cair. A falta de percepção, de reconhecer que é um sujeito passível de erro, de falhas, que pode cair, que pode vacilar. E agora, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 12, o apóstolo Paulo vai trazer a seguinte afirmação: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então ele vai trazer esse conceito de nós termos a humildade de reconhecermos que nós podemos cair. Nós estamos sujeitos a cair por essas tentações, por essas dificuldades. Então Paulo ele vai dizer, olha, quem está em pé, cuide-se para que não caia. Outra menção importante é aquela de Jesus em Mateus, no capítulo 26 e no verso 41, onde ele vai dizer, vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Porque pensa comigo, nós vivemos num mundo onde toda hora estamos passando por uma tentação, toda hora somos alvos de uma tentação, toda hora somos alvos de uma dificuldade, de algum problema. Então chega um ponto que isso traz uma fadiga dentro de nós, traz um cansaço. Isso é fato. Só que a Bíblia vai dizer, olha, o primeiro ponto para você manter-se firme diante das tentações e das dificuldades é reconhecer que você pode cair, reconhecer que você pode falhar. Então esse é o primeiro ponto. Com isso, quando eu reconheço, então eu parto para o segundo ponto, eu fico vigilante. Uma coisa óbvia de se perceber, eu sou vigilante quando eu tenho a certeza de que estou correndo perigo. Se eu me sinto seguro, se eu sei que não sou passivo de cair em alguma tentação ou passar por alguma dificuldade, eu não vou ser uma pessoa vigilante. Agora, quando eu reconheço que eu tenho a possibilidade de falhar, de cair, de tropeçar ou de ser vencido por alguma dificuldade, eu vou ser vigilante. Então, quando eu reconheço que sou uma pessoa passível de erro, sou uma pessoa que posso falhar, que eu posso ser vencido por uma dificuldade ou tentação, então o que eu vou fazer? Eu vou ser vigilante. E aí entra um ponto muito essencial nessa linha de pensamento que eu quero construir com você. É a sujeição a Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4 e verso 7 da sua epístola, ele vai trazer a seguinte afirmação: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui, Tiago ele vai trazer uma coisa muito importante, que para nós resistirmos ao diabo, nós primeiro
precisamos entender a sujeição a Deus, a obediência, a submissão a Deus. Precisamos ser pessoas submissas a Deus. Precisamos ser pessoas que vivem uma vida de obediência, de sujeição a Deus. Quando nós estamos nesse ponto, então vamos lá, vamos repassar os pontos aqui. Eu reconheço que eu sou uma pessoa que posso cair, que posso ser vencida pelas tentações, e com isso, eu sou uma pessoa vigilante, eu sou uma pessoa cautelosa, e aí eu sou uma pessoa então que me submeto, que me sujeito a Deus. Por quê? Porque Deus, com a sua graça e poder, é o único que nos pode livrar da tentação, é o único que nos pode livrar do mal. Eu vou trazer de novo 1 Coríntios 10, verso 12, porque olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então Deus é o nosso escape diante das dificuldades e também das tentações. Então vamos lá, eu reconheço que estou sujeito a fracassar, que estou sujeito a ser vencido pelas tentações e dificuldades. Sou uma pessoa vigilante. Recorro a uma vida de submissão e obediência a Deus. Deus, com a sua graça e misericórdia, me livra do mal e me fortalece para resistir ao diabo com as suas tentações, com as suas dificuldades que ele lança nas nossas vidas, e ele foge de nós. Então nós temos um Deus que conhece muito bem e sabe as soluções de todos os nossos problemas e também de todas as nossas dificuldades. Hoje nós vivemos em um grande problema sanitário, político, vivemos, mas Deus ele sabe as soluções para resolver cada um desses problemas. E ninguém melhor do que Jesus para nos ajudar. Aqui eu termino com a afirmação de aos Hebreus no capítulo 2 e no verso de número 18, que vai dizer da seguinte maneira: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus, ele, quando veio em forma humana e sofreu tudo o que sofreu, passou as tentações que passou, ele compreende melhor do que ninguém o que eu e você passa por sermos seres humanos que estão sujeitos a ser vencidos pelas tentações, pelas dificuldades. Então, ninguém melhor que Jesus pode nos ajudar nessas guerras das quais passamos. Então, o melhor remédio, a melhor solução para vencermos as dificuldades, as tentações, são os seguintes passos: reconhecimento, vigilância, sujeição e correr para Jesus, porque Ele sabe melhor do que ninguém como vencer as nossas tentações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Nós temos essa versão também em podcast, disponível em várias plataformas como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, para você acompanhar também em áudio essa mensagem. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Até a próxima.